1 Reis, no capítulo 19, no versículo 19 ao 21. Vou pedir para os irmãos abrir. Enquanto abrem, eu quero compartilhar. Ano passado, a gente estava nesse mesmo local, fazendo um pedido para Deus. Eu e minha esposa tínhamos passado por um momento, tínhamos passado por uma etapa muito difícil da nossa vida. E nos dias dos pais do ano passado, eu estava aí, pedindo ao Senhor uma bênção. E hoje, para a honra e glória do meu Senhor, ela está ali. E tem nome e sobrenome, Lucas Samuel. Essa é a minha bênção. Esse foi o meu pedido. O Senhor, eu creio que Ele é um Deus de maravilhas e Ele continua fazendo. Por isso eu quero dizer para você hoje, se você tem um pedido, se você tem uma causa, você chegou no lugar certo, você chegou no tempo certo, porque esse Pai é um Pai de amor. Esse Pai, Ele ainda ouve. Esse Pai, Ele ainda vai jogar a capa dEle, o manto dEle sobre nós. Sabe por quê? Porque Ele é um Pai que cuida dos seus filhos. Ele tem um propósito contigo e você não chegou aqui em vão. Ele tem um propósito com a tua casa e você não chegou aqui em vão. Você não está aqui por acaso. Você pode até pensar, eu vim ver uma apresentação. Bobagem. Você veio ver uma apresentação, mas o Senhor veio falar contigo. Porque Ele já chegou aqui sobre este tempo. Ele é o principal. Pois eu quero te falar uma coisa para você que está aí sentado. Apresente os seus pedidos ao Senhor, porque hoje Ele vai falar conosco. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, do 19, por favor. 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. E ele estava arando com 12 parelhas de boi e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sobre ele o seu manto. Um pouquinho mais à frente, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe? E disse então, irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Um pouquinho mais à frente, Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Até aqui nesse momento. Aqui a gente vai ver uma chamada. A gente vai ver Elias, através do poder de Deus, chamando e convidando Eliseu. Eliseu, ele estava arando os bois, ele estava cuidando do gado da sua família. Só que Elias, até então, vindo de uma chamada do Senhor, que ele estava escondido numa caverna, ele estava recluso, ele estava tentando fugir por uma perseguição que ele estava sofrendo. O Senhor fala com ele, vai, sai daí, porque eu tenho coisas a fazer através da sua vida, eu tenho coisas a entregar através da sua vida. E dentre uma dessas coisas que ele tinha para entregar, era reconhecer Eliseu, era entregar a chamada sobre a vida de Eliseu. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes você deve estar aí pensando do que ele quer falar. Às vezes você vai estar em locais improváveis, em locais que você nem imaginou que Deus poderia falar com você, e vai passar o profeta e vai entregar o manto dele, a autoridade dele sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus, ele não escolhe Deus, ele não depende de lugar, ele não depende de paredes, ele não depende do templo, ele faz independente do templo. O Senhor está falando para mim e para você sobre esta manhã. A chamada do Senhor está passando aqui, e Ele está jogando e repousando sobre nós o manto dEle, e esse manto é um manto de autoridade. Sabe por quê? Porque quando Elias joga a capa dele, joga o manto dele, ele está jogando autoridade sobre Eliseu. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo já chegou aqui, e Ele está derramando autoridade e unção sobre as nossas vidas. Ele
Ele está derramando a sua chamada. Para você que pensou, ei, eu não tenho chamado, o Espírito Santo fala para mim e para você nesta manhã: a chamada da sua vida é forte, e eu vou usar você para poder transformar esta geração. A minha capa está sendo derramada sobre esta igreja, porque tem autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluias, glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o profeta, ele derrama essa capa, ele simplesmente está cumprindo o ídolo do Senhor. E quando ele passou a capa ele jogou a capa sobre a vida de Eliseu, Eliseu não teve nenhuma outra atitude, a não ser só pedir uma coisa: eu posso dar um beijo no meu pai e na minha mãe? Mas era só um beijo de despedida, não era um beijo de voltar para o passado. Deixa eu te falar uma coisa: Deus, Ele está derramando unção sobre a sua vida, e Ele está falando para mim e para você nesta manhã: não é hora de olhar para trás, porque o que eu tenho para você é para frente. Não é hora de você olhar para o que está ficando para trás. Sabe o que Eliseu fez? Eliseu voltou e ele queimou todas as alternativas que ele tinha. Ele queimou todas as possibilidades que ele tinha para poder olhar para trás. Sabe por quê? Porque ele sabia que o caminho do Senhor era para frente, era independente dele, mas sim através da vida dele que o Espírito Santo ia usá-lo. Eliseu então, ele simplesmente volta e ele queima todas as alternativas. Ei, eu já quero antecipar uma coisa para você aqui esta manhã. Deus está falando para mim e para você: tem alternativa demais, você está no controle demais. Chegou a hora de você olhar para frente. Ei, você está olhando e falando: eu tenho um caminho A, eu tenho um caminho B, eu posso ir para cá, eu posso ir para lá. E o Senhor está falando: o seu caminho é para frente, a alternativa é para frente. A chamada vai fazer você sair do ponto A, mas é para chegar na sua promessa, é para você viver a sua promessa. Ei, entende uma coisa: a capa passou, meus irmãos, e não é tempo de olhar para trás, não é tempo de se apegar ao passado, pois Ele é um Deus que vai fazer o seu futuro. Só um minuto. Tirei a capa. Irmãos, eu quero falar para você, antes de estar aqui esta manhã para cumprir essa chamada. Minha esposa é prova disso. Essa noite foi uma noite bem difícil, com muita dor de dente, muita. Mas o que pulsava no coração era continuar fazendo aquilo que o Espírito Santo já colocou, era entregar esta palavra que Ele já derramou. Eu quero que os irmãos abram aí em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 8. Enquanto vocês vão abrindo, Elias, quando ele joga a capa, ele mostra um sinônimo de autoridade que existia sobre a vida dele. Aquela capa naquele tempo significava autoridade. A capa era vista de longe como um símbolo que te reconheciam você pela autoridade que você tinha. A capa era um instrumento então que você poderia ser reconhecido. E a capa de Elias, meus irmãos, meu Deus, naquele tempo era algo inigualável. Sabe por quê? Porque Elias era um dos profetas mais usados pelo Senhor. Ei, naquele tempo não se comparava a graça que estava derramada sobre a vida daquele servo, daquele profeta. Ei, então Eliseu muito provavelmente, quando sentiu aquela capa sendo jogada sobre a vida dele, ele simplesmente só se quebrantou. Sabe por quê? Porque o testemunho de Elias já tinha chegado. Ei, eu quero falar para mim e para você nesta manhã: que testemunho você tem dado? Ei, sabe por quê? Porque a sua capa pode ser derramada sobre a vida de outras pessoas, pode ser colocada sobre a vida de outras pessoas, e esta capa, a pessoa pode simplesmente olhar e abraçar e falar: tem autoridade,
autoridade, porque quando o bispo ministra, o pastor, os presbíteros ministram aqui, a gente vê que é uma capa de autoridade, é uma capa de renúncia. Sabe por quê? Porque a gente vê testemunho, a gente vê renúncias que foram feitas. Ei, o Senhor está falando para mim e para você, chegou o dia da gente repensar o que testemunho eu e você temos dado. Sabe por quê? Porque quando a gente vai orar por alguém, a gente está colocando as mãos e impondo autoridade sobre esta vida, a gente está colocando autoridade sobre a pessoa que nós estamos orando, nós estamos entregando a autoridade sobre a vida dela. E eu te pergunto, que autoridade você tem reconhecido? Que autoridade você tem sido? Ei, o Pai está passando, aleluia. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em terra. Ei, essa mesma capa foi uma capa de autoridade. Eles tinham um caminho para poder passar, e essa capa Elias então tira, parte, ele bate no mar e o mar se abre e eles passam. Deixa eu te falar uma coisa. Eliseu então estava vendo o mestre aprendendo um pouquinho sobre as habilidades que ele tinha. Ele estava vendo e ele estava acompanhando. Ele saiu, ele queimou as alternativas e ele falou: eu vou seguir esse plano é bom, eu vou com Elias. Sabe por quê? Porque o Deus de Elias é grande, o Deus de Elias pode. Ei, talvez eu e você chegamos aqui nesta manhã e você de repente está pensando: o Senhor se esqueceu de mim. Não, o Senhor não se esqueceu de você. O Senhor, Ele está abrindo o caminho para que eu e você possamos passar. E nós vamos passar se nós estivermos com o Mestre. Nós vamos passar porque Ele é bom. O Senhor está falando para mim e para você. E de repente você chegou aqui sem alternativas, falando: amanhã eu não sei como eu vou pagar aquela conta. E Deus está falando para você: com o Mestre você vai passar. Deixa eu abrir o mar. Olha como eu vou abrir o mar para que você passe. Ei, olha o que eu vou fazer pela sua vida, coisas inigualáveis, coisas inimagináveis que você ainda não saberia contar. Eu vou fazer desde que você esteja comigo, vendo como eu abro o mar. Ei, Ele é Pai, Ele continua sendo Pai. Chegou a minha e a sua vez de ver o Mestre abrir o mar. Aleluias. Meus irmãos, eu quero falar um pouco mais à frente, no versículo 13, por favor, do mesmo capítulo, do capítulo 2, 2 Reis 2, versículo 13. Glória a Deus, o Senhor é bom. Depois, aqui só para poder contextualizar, aqui é Eliseu, aquele do versículo 2, no versículo 2, do capítulo 2, do versículo 8, era Elias. Um pouquinho mais à frente, olha o que Eliseu faz. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Um pouquinho mais à frente, vamos até o 15, por favor. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: agora, onde está o Senhor de Elias? O Deus de Elias, perdão. Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Ei, meus irmãos, Elias ensinou para Eliseu como era para ser feito. Eliseu um pouco mais à frente, então, o mestre dele é arrebatado e levado aos céus. E Elias foi, mas Eliseu estava junto com o mestre, porque ele sabia que o local dele era estar perto do mestre. Para quem não conhece a história, Eliseu, quando é chamado, ele acompanha o mestre em cada um dos seus passos. Sabe por quê? Porque ele precisava ver o mestre até o último detalhe. Sabe por quê? Porque o Senhor é assim sobre a minha e sobre a sua vida. Nós precisamos ver Ele em cada detalhe. Sabe por quê? Porque tem bênçãos que às vezes eu e você pedimos, mas o Pai fala para mim e para você nesta manhã: é necessário ver eu em cada detalhe. É necessário ver cada detalhe que eu estou cuidando da sua vida. É necessário que os seus olhos estejam fitos no que eu estou fazendo. É necessário você olhar e buscar a palavra
palavra de Deus constantemente. É necessário que esse livro seja o seu manual, o seu guia de bolso todos os dias. Sabe por quê? Porque você precisa ver o Mestre, eu preciso ver o Mestre, e a forma de nós falarmos e vermos Ele está aqui. Deus está falando para mim e para você nesta manhã: continue vendo o Mestre através das minhas escrituras. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Pai. Elias ensinou, e Eliseu, na autoridade que foi derramada, ele então pergunta: onde está o Deus de Elias? E o Deus de Elias então, na hora que ele bate a capa ou o manto no mar, ele se abre. Ei, você está vendo pessoas te ensinar o caminho, e Deus está falando para você nesta manhã: se você está olhando para as referências certas, Ele vai te ensinar a abrir o mar. Sabe por quê? Porque você e a sua família vão passar, você e a sua família vão viver. Ei, é milagre que Deus tem para sua casa, é cura que Ele tem para sua vida, é emprego, é porta aberta que Ele tem. Ei, continua buscando o Mestre. Ei, não te prometeram ser só vitória, mas é através da batalha que vem a vitória, é através do processo que Ele abre a porta, é através do manto que Ele abre o mar. Oh, aleluia, glória a Deus. Bom, como eu ainda tenho tempo, agora eu vou começar a palavra. Essa era só a introdução, meus irmãos. Irmãos, abre para mim, por favor, em 2 Reis, no capítulo 6, nós vamos ler do 1 ao 7 juntos. Eu te introduzi até aqui para você saber quem era Eliseu. Eliseu então foi escolhido por Elias. Na realidade, escolhido por Elias não, ele foi escolhido por Deus, porque Deus direcionou Elias para poder ungir e jogar um manto sobre Eliseu. Ei, você está sendo escolhido por Deus, você está sendo escolhido por Ele. Você pode se perguntar nesta manhã: ei, como eu estou sendo escolhido? Porque o manto do Senhor, o seu Espírito Santo, está testificando sobre o nosso coração nesta manhã, e existe a autoridade dele quem manda em seu coração, porque eu sei que o manto dele já foi derramado sobre esta igreja. Ei, quando Deus escolheu este homem para poder estruturar esta obra, ele jogou um manto de autoridade, ele revestiu com graça, e ele colocou as suas armaduras para que ele pudesse sair e fazer a boa obra do Evangelho. Foi através de um exemplo, foi através do exemplo de ver a palavra, de ver outros. A palavra chegou aqui, a palavra alcançou a vida do bispo, alcançou a vida do pastor, me alcançou. Mas para que essa palavra nos alcançasse, ele também levantou outros Elias e Eliseus. E talvez você esteja aí, Elias, talvez você esteja aí, Eliseu, e talvez você deva estar falando: ah, mas eu tenho tanto erro. Ei, a palavra diz para mim e para você: você tem que vir como você tá, porque eu mudo é no caminho, eu transformo. Ah, mas eu tenho muitos erros. Ei, meu irmão, que fique no seu passado os seus erros, se você verdadeiramente deixar Ele te revestir de autoridade. Venha como estar, mas não permaneça como está. Ei, deixa Ele derramar autoridade sobre a sua casa. Ei, deixa Ele derramar cura sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque a autoridade gera cura, a autoridade gera transformação, a autoridade gera transformação de caráter, transformação de mentalidade, transformação de caminho. Ei, Deus está falando para você: procure usar o Espírito Santo que está e repousa sobre a sua vida. Ei, Ele ainda fala comigo, Ele ainda fala com você. Ei, deixa de ser uma geladeira. O frio só está aqui fora, mas aqui dentro precisa ser quente, aqui dentro precisa pulsar, aqui dentro a gente precisa olhar e falar: Ele ainda fala comigo, Ele ainda fala
faz através de mim. Ei, porque tem gente lá fora que precisa ouvir a sua palavra, precisa ouvir a palavra que Deus te entregou, sabe? De repente no ônibus, Deus está te colocando perto de pessoas que estão dependendo de uma palavra sua, sabe? De repente aí na sua rede social, enquanto você fica fuçando, Deus está falando para mim e para você: cadê a palavra? Cadê o exemplo? Cadê o exemplo que vai convencer? Cadê a autoridade que eu já derramei sobre a sua vida? Sabe por quê? Porque lá fora vão te julgar, lá fora vão falar para você: ei, você sabe que o seu mestre vai subir hoje? Se você não acompanhar, ele vai subir. Eu vou acompanhar o mestre, sabe por quê? Porque eu vou ver ele subindo, e com a graça de Deus eu também vou subir junto quando chegar o tempo. Ei, você aí pensa que você está no seu trabalho por qualquer motivo? Ei, besteira. Deus te colocou ali para ser boca de Deus, para ser usado por Deus. Ei, você precisa mudar o ambiente, porque tem muita coisa convencendo a gente numa televisão que esse ambiente não dá para ser mudado. Mas enquanto esse pai deixou essa escritura, ele falou para mim e para você: ainda dá, ainda é possível. Sabe por quê? Porque houve um preço que foi pago, e o preço foi pago na cruz do Carvalho pela minha e pela sua vida. Ei, não se perca através do caminho, mas mude o caminho para que você encontre a sua vitória. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Vamos ler? Os membros da comunidade dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde vivemos contigo é pequeno demais para nós. Mais à frente, vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construir ali um lugar para morar. E Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. Então Eliseu os apanhou, foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? O homem de Deus pergunta para mim e para você: aonde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Ai, meu Deus, esse Deus é bom. Irmãos, no primeiro versículo deste capítulo, volta pra gente e coloca aqui na tela, por favor, Andy. Eu quero falar para você uma coisa. O mestre diz assim para os membros da escola do profeta. Os membros da comunidade, na realidade, dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde vivemos contigo é pequeno demais para nós. Até o 2. Vamos ao Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construir um lugar ali para morar. E Eliseu disse: podem ir. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui no começo deste capítulo, a palavra vai ensinar para mim e para você o que você tem pedido para Deus. O que você tem pedido para Deus. Porque os profetas foram até Eliseu para fazer um pedido. E aprenda uma coisa com o mestre: Deus, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus que derrama vida através das nossas vidas. Mas Ele está perguntando para mim e para você: o que você tem pedido? Lá em Tiago, não precisa abrir, 4,13 vai dizer assim: pedis e não recebereis, porque pedis mal, para guardastes em vossos deleitos. Ei, o Senhor fala para mim e para você nesta manhã: o que você tem pedido? O que você tem trazido como pedido para o Senhor? Sabe por quê? Porque Deus, Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de misericórdia, e Ele não te deixa entrar em qualquer pedido que você está fazendo, porque Ele sabe o que é bom para a sua vida, Ele sabe o que é bom para o seu futuro. Às vezes você está pedindo algo que vai afastar você da presença dEle, e você está falando: ai, Pai, me dá,
Mas o Senhor está falando para você nesta manhã, você precisa rever o que você tem pedido. Sabe por quê? Porque se o que você pede não é bom, ei meu irmão, eu vou te falar uma coisa, Deus por misericórdia, e Ele tem um processo na sua vida de misericórdia e graça. Ele fala para mim e para você nesta manhã, eu não vou fazer, porque o meu processo para a sua vida é estar aqui, é estar no altar, é continuar na casa do Senhor. Porque se o pedido que você tem feito vai afastar você da presença dEle, ei, chegou a hora de você revisitar o que você tem pedido, porque você tem pedido mal. Mas eu quero te falar uma outra coisa, se o seu pedido começar a andar de acordo com a vontade e a graça de Deus, meu irmão, aí você é imbatível. Sabe por quê? Porque você vai pedir, e você vai pedir para o mestre, e o mestre vai estar olhando o seu pedido e vai falar, é bom, pode ir. Pode ir, chegou a hora de passar para o próximo nível. Pode ir, sabe por quê? Porque isso vai aproximar você do meu caminho. Ei, quero te convidar a pensar hoje, nesta manhã, o que você tem pedido para Deus. Ei, começa a trocar os seus pedidos. Eu quero ficar rico, porque eu vou sumir, eu vou sair daqui, e as pessoas, olha, não vão mais me ver. Ei, Deus está falando para mim e para você, filho, eu quero te fazer rico para poder abençoar outros, para poder financiar a minha obra. Eu quero fazer você rico para poder ajudar outros a se curarem. Eu quero que o caminho seja de bênção. Ei, você está pensando aí que você vai gerar riqueza simplesmente para ficar escondido? Deus está falando para mim e para você, ei, presta atenção da forma que você tem pedido, porque eu sou um Deus que vou abrir o caminho. Se você pedir da forma certa, do jeito certo, eu ainda abro o caminho para a sua vida, eu ainda trago vitória para o seu negócio. Ei, você está aí com as contas vermelhas, e você está olhando e falando, nossa, só mais uma comprinha na Shein. Que bom, Deus está falando para você, meu irmão, minha irmã, olha para o que você está fazendo, meu irmão, minha irmã, olha para o que você está fazendo. Ei, muda os frutos, muda as sementes, porque aí você vai ver os frutos diferentes. Muda as sementes, porque aí você vai ver Deus fazendo a diferença sobre a sua vida. Ei, chegou a hora de você pedir, mas pedir para a vontade de Deus. Ei, você quer o dom do Espírito Santo para poder falar, eu tenho o título tal, ei, agora eu sou. Ei, meu irmão, você não é nada, porque se não é o Espírito Santo através da sua vida, meu irmão, nem eu nem você aqui estaríamos. Ei, eu estou presbítero porque é a graça de Deus, mas eu não posso achar que eu sou alguma coisa, porque Ele continua sendo, Ele era, Ele é e Ele será eternamente. Ei, aprende você que você tem que pedir da forma correta, porque Ele é Deus, Ele é Pai, e Ele continuará sendo Deus sobre a minha e sobre a sua vida, enquanto eu e você continuarmos no caminho dEle. Você pode glorificar o nome dEle? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você faz um pedido, hoje, Deus está ensinando para mim e para você, esteja alinhado com a minha vontade, esteja alinhado com o meu coração. Ei, para quem falou que Deus é um Deus que quer te ver não prosperando, estão mentindo, porque Ele é um Deus que sinta em prosperidade, que sinta em graça, mas Ele não é um Deus que vai ficar simplesmente de braços cruzados e assim olhando para você. Ele é um Deus que Ele é um Deus de ação. A oração é orar e agir, é orar e agir. Deus está falando para mim e para você, alinhe a sua vontade e a minha vontade. Sabe para quê? Para que você possa fluir, para que o seu caminho possa destravar. Ei, tem certas coisas aí que você está dando cabeçada, porque você está repetindo demais processos antigos. Deixa a receita do passado para trás, porque Deus tem uma receita nova para poder te dar sobre esta manhã. Deus tem um caminho novo para poder abrir sobre a sua vida. Deus tem uma autoridade nova sendo derramada sobre a sua vida para que você passe, para que você faça de acordo com a vontade dEle, de acordo com a vontade do Pai. Irmãos, abre para mim, por favor, também, Mateus 9, no versículo 20, 22. Enquanto a mídia abre, eu quero falar uma coisa. Tem segunda opção demais. Tem gente ainda que está aqui, olhando, e está ali no sofá e está falando, eu estou no controle, eu estou no controle,
eu estou no controle. E aí de repente você deve estar olhando nesse momento e Deus está te apertando também, e você está falando, ixi, acabou os canais. Sabe por quê? Porque o controle é dele. Enquanto você não entregar o controle para o mestre, meu irmão, você vai ter uma rede limitada. Você vai ser semelhante àquele que ainda não tem a fibra ótica ou não tem os multicanais. Sabe por quê? Porque você ainda está no controle. As suas opções são finitas. Você tem que aprender com o mestre que tem opções infinitas para a sua vida. Deixa eu falar uma coisa. Quando você está com o controle, você dita a direção. Quando ele assume o controle, ele direciona o caminho. Ele direciona para onde você vai. Ei, ele está cuidando de mim, de você. Entregue o seu controle nesta manhã para a vida que Deus tem para a sua vida. Entregue o seu controle, entregue a direção e deixa ele começar a apertar, porque quando ele começa a falar, vai para esse caminho, você vai vir. Quando ele falar, vai para lá, você vai. E aí você vai vendo caminho, porta sendo aberta, lugares sendo abertos sobre a sua vida que você não imaginou, mas o Pai, o Mestre abriu. Sabe por quê? Porque você saiu do controle. Os irmãos abriram. Uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Porque dizia a si mesmo, se eu apenas tocar no manto, eu serei curada. Um pouquinho mais à frente, Jesus voltando-se a viu e disse, tenha coragem, filha, a sua fé curou você. Naquele momento, a mulher foi curada. Deixa eu te falar uma coisa. A sua fé pode transformar o seu caminho. Essa mulher, ela não tinha uma segunda opção. Ela não tinha uma segunda alternativa. Ela simplesmente falou, eu cansei. Devo ter ido em médico, devo ter ido em outros profetas, mas ela ouviu de um mestre, que era a única opção dela. E ela simplesmente pensou, se eu apenas tocar no manto, ei, dele saiu o que? Cura. Dele saía cura para a sua vida. Deus está falando para mim e para você, chegou a hora de tocarmos no manto. Eu tenho cura para a sua casa, eu tenho cura para a sua vida, eu tenho cura para esse processo que você está passando. Chegou a hora de você tocar no manto. Ei, não é tocar no pastor, tocar no bispo, tocar no presbítero, não. Chegou a hora de eu e você dobrarmos os nossos joelhos e tocarmos no manto do Espírito Santo, porque Ele vai derramar autoridade, saúde, Ele vai derramar transformação. Deus fala para você nesta manhã, toca no manto, porque Ele vai curar, toca no manto porque Ele vai trazer vida sobre você, toca no manto porque você deve estar pensando, eu não sei como fazer. Ele sabe, meu irmão, Ele sabe, minha irmã. Toca no manto do Espírito Santo, porque Ele vai falar com você, Ele vai fazer, independente do que você possa pensar. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Toca no manto. Glória a Deus. Eu quero que os irmãos abram aí. Volte lá para 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 5. Talvez no anseio da gente conquistar as coisas, a gente chega em uma alternativa. Enquanto eu e você estamos no controle, talvez eu e você devemos estar vendo, você talvez esteja vendo, as alternativas acabarem. E de repente, você já teve essa unção, Deus já repousou a autoridade dele sobre a sua vida, mas Deus fala que entrou gente ali pelaquela porta, que deixou o caminho dele, simplesmente pela conquista que o mundo poderia proporcionar, simplesmente pelas alternativas que ele tinha para ser proporcionadas pelo mundo. Porque chegaram pessoas e falaram, eu tenho um jeitinho, eu tenho uma forma mais fácil, pastor, e dá mais resultado, é mais rápido. E você talvez no anseio de prover e de dar o melhor, ou de repente de ter uma vida melhor, você olhou e você falou, é por aí, é essa alternativa. E eu quero falar para você, você teve o seu machado, mas por algum motivo você deixou ele cair. Você deixou ele cair na água.
Você, pelas constâncias e inconstâncias que o mundo trouxe, você simplesmente deixou aquele machado cair. Mas Deus está falando para mim e para você: ei, que bom que você chegou até aqui hoje, porque o Mestre está aqui e o seu machado será encontrado. Ei, o seu machado ainda está diante dele. Sabe por quê? Porque ele já pagou um preço para que eu e você fôssemos encontrados. Ei, meu irmão, você não entrou aqui por acaso. Você pensou que você estava entrando aqui por acaso, mas o Senhor está falando para mim e para você: o seu machado ainda pode ser encontrado. Você já viveu coisas com esse Espírito Santo. Deus já fez você usufruir de coisas sobrenaturais. Você já orou em línguas, você já orou e o Senhor falou, você já orou e viu milagres acontecendo, mas por algum motivo você falou: eu não quero mais. Mas o Senhor falou para você: você chegou no local certo, porque hoje eu trago restauração. Hoje eu vou fazer o machado voltar. Ei, hoje eu vou fazer o machado voltar e ele vai flutuar. Você, como um ferro que caiu, falou: agora eu fico. Mas Deus está falando: ei, eu já paguei o preço no madeiro para que eu e você pudéssemos flutuar. Sabe por quê? Porque ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço. Ele deu o filho dele por mim, por você. Ei, quando o machado ele cai, quando o machado ele simplesmente cai no mar, o que está acontecendo? As possibilidades, as alternativas, aquela pessoa simplesmente saiu do caminho, porque ela achou que o machado era dela. Mas Deus está falando para mim e para você hoje: escuta, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu Deus, era emprestado. Por enquanto até aqui. Deixa eu te falar uma coisa: os seus dons, ele te emprestou. Os seus dons, ele te emprestou. O que você tem feito com eles? O que você tem feito com aquilo que ele derramou sobre você? O Mestre está falando para mim e para você: o que você tem feito? Era emprestado. Ei, de repente no anseio, você estava ali cortando. De repente você estava até fazendo a vontade de Deus, mas surgiram outras alternativas, e você quis sair. Você quis deixar de cortar e caiu o seu machado. Irmãos, um pouco mais à frente, por favor. No versículo 6. O homem de Deus perguntou: aonde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Deus está perguntando para mim e para você: aonde você caiu? Aonde você caiu? Sabe por quê? Porque aí onde você caiu, eu vou te levantar. Hoje, eu vou levantar você hoje. Vai ser neste lugar que eu vou levantar você e você vai testificar. Você vai transformar. Ei, você caiu. Deus está falando para você: você caiu, mas você não vai ficar caído, porque agora eu vou fazer de você um testemunho. Você achou que estava caindo de propósito num local errado, mas o Espírito Santo estava falando para mim e para você hoje, nesta manhã: neste local eu vou gerar autoridade sobre a sua vida, e eu estou te tirando daí, porque eu vou fazer você voltar ao caminho, voltar ao princípio. O ferro vai flutuar. Deixa eu te falar uma coisa para aqueles que não entendem. Aqui está um exemplo claro. Quando ele joga o madeiro, sabe o que isso significa? O preço já foi pago naquele madeiro. O preço já foi pago no madeiro, pela minha e pela sua vida. Ele pagou um preço para que eu e você pudéssemos voltar, para que eu e você pudéssemos voltar ao caminho, para que eu e você pudéssemos ter um caminho. Ei, chegou a hora de voltar, filho. Chegou a hora de fazer o seu machado novamente começar a cortar. Sabe por quê? Ele vai afiar você para um novo começo, para um novo caminho, para uma nova promessa. Ei, não desista da promessa de Deus, porque Ele não desistiu de você. O profeta jogou um galho na água e ela voltou, o machado voltou. Eu quero falar para você, e aí já caminho para o final. O profeta de Deus continua sendo usado para falar a palavra de Deus. Você tem acesso, você tem caminho, você tem promessa. Ei, deixa as coisas que para trás ficam e, prosseguindo para o alvo, continue caminhando. Existe um machado hoje sendo afiado sobre esta igreja,
para que eu e você pudéssemos continuar. Ele já pagou um preço. Quando você se achou sem alternativa, hoje Ele está te mostrando a única alternativa que Ele tem para a sua vida é Ele. Ei, tem coisa demais, tem alternativa demais. Traga, apresente sobre Ele, coloque sobre Ele, apresente sobre este Deus os seus planos. E se seus planos agradarem a Ele, eu tenho certeza que Ele vai falar: vai. Ei, pega o seu machado, afia o seu machado que hoje está aí com você e saia para poder fazer a vontade do Mestre. Que Ele esteja à frente de todas as suas fontes, de todas as suas alternativas, que Ele continue gerando vida através da sua vida, que Ele continue abrindo porta aonde não tem porta, que Ele continue fazendo caminho aonde não tem caminho, que Ele continue fazendo você fluir e prosperar, mas que a sua vontade continue alinhada com a vontade do Pai, porque hoje o Mestre fala para mim e para a sua vida: restauração da parte dele está sendo derramada sobre esta igreja, a restauração que vai fazer você fluir, que vai fazer você voltar. Ei, hoje é dia de sermos restaurados para o caminho. Hoje é dia de pegarmos o nosso machado e falar: ei Deus, eu estou aqui de novo, Senhor. Eu estou sendo restaurado pela sua glória, pelo teu poder. Hoje eu e você, enquanto pegarmos esse cálice, Deus está falando para mim e para você: tem restauração da parte dele. Ei, pega o seu machado. Se você estava deixando de afiar, o Mestre está falando: vamos afiar novamente, porque o caminho é longo, porque o caminho é de vitória para a sua vida. Eu tenho uma promessa e eu te chamei para poder vivê-la lá na frente, para viver através do processo, mas para viver a sua promessa, para que outros também vivam. Eles precisam olhar para você e reconhecer este Deus através da sua vida. Tem pessoas lá fora que de repente estão esperando uma atitude sua, um posicionamento seu, para poder falar: foi Deus, para poder falar: foi o Mestre, para poder falar: Deus é através da vida dele, Deus faz através da vida dele. Ei, e se possível for, Ele vai usar pessoas que você ainda nem conhece, que talvez também estejam do seu lado, para poder derramar uma palavra sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele não tem dia, Ele não tem hora, Ele é atemporal, independente do tempo. Todas as coisas fluem, cooperam para o bem e para a vontade dele. Continue alinhando a sua vontade ao Pai, continue buscando a esse Deus, porque Ele fará, Ele continuará fazendo, enquanto eu e você estivermos buscando a Ele. Ei, receba da parte de Deus nesta manhã autoridade. Repousa sobre você o manto e a autoridade do Senhor sobre a sua casa. Eu quero declarar sobre você vida, eu quero declarar sobre você cura, eu quero declarar sobre você restauração, sobre os seus negócios. Eu quero declarar prosperidade, portas abertas. Eu quero declarar o fluir do Senhor, que você comece a buscar a Ele, porque Ele vai fazer, Ele vai falar, e você ainda vai testificar aqui do que Ele fez. Ei, o que você pedir em oração, de acordo com a vontade do Pai, Ele está falando para mim e para você: eu vou cuidar, eu vou fazer, eu vou derramar. Continua buscando, continua batendo, continua falando. E a sua função é apenas continuar, porque a minha função é abrir a porta. Você continue e Ele vai abrindo, você continue e Ele vai fazendo. Continue buscando a vontade do Pai. A sua função hoje é causar a revolução e buscar a vontade dele. Abrir a porta, Ele está falando para mim e para você: é comigo. Abrir a porta, Ele está falando para mim e para você: é comigo. Ei, Ele abre a porta, você busca. Ele abre o caminho, você busca. Ele abre a prosperidade para você, você busca. Ele traz a cura, você busca. Ei, você busca e Ele derrama. Deus seja louvado. Glória a Deus.